galera, professor Davidson de volta. Eu sei que vai prestar concursos do Maranhão, tá? Vai precisar com certeza de história e geografia do Brasil e do Maranhão, né? E eu estou gravando aí uma sequência fabulosa, sensacional, material novo, tá bom? Para você. Então, assista até o final, dê o like, comenta que eu vou responder, beleza? Antes de mais nada, eu gostaria que você comprasse também a apostila. Tá linkada aí na descrição do vídeo ou também no comentário fixado, tá bom? Apostila com precinho promocional completa de história, geografia do Maranhão e do Brasil e muitas questões para você exercitar, beleza? Então hoje a gente vai trabalhar um tema assim que vai cair com certeza, tá certo? Então olha lá, de vez em quando eu vou desaparecer aqui da tela, tá? Vou ficar aqui, depois desapareço, vai ficar melhor para a gente poder trabalhar, tá bom? Beleza, então bora lá. Então, História e Geografia do Maranhão, professor Davidson Lembrador, inscreva-se no canal, beleza? O professor aí tem vários empregos, tá? Vários chefes, vários patrões, né? Mais dinheiro que é bom, é pouco, né? Mas a gente tá lutando aí para tentar melhorar. Bom, então a gente trabalha aí nesses cantos. E o topitinho aqui, né? Beleza. Professor graduado em História pela Universidade Federal do Pará, né, pela UFPA, lá em Belém, no campus do Guamá. E lá também, a partir do momento que finalizei a graduação, fiz um mestrado em História Social da Amazônia, lá também na Universidade Federal do Pará, tá bom? Mestrado muito bom. Isso eu terminei em 2008, já faz tempo, já fazem 20 anos de mestrado. Então a gente vai trabalhar o que, professor? Vamos trabalhar ninguém mais, ninguém menos do que a balaiada. É um tema que cai sempre em História do Maranhão. Em qualquer concurso que tem História do Maranhão, a balaiada vai entrar. Porque é o nosso movimento. É o nosso movimento maior, mais significativo talvez. Tá? Porque eu estou falando o nosso. Porque eu estou aqui no Maranhão. Né? Eu moro em Imperatriz do Maranhão e estou gravando aqui da cidade. Certo? Então é um movimento que sempre cai. Todo concurso que tem no Maranhão vai cair balaiada. Tá certo? Então vamos lá, trabalhar um pouquinho sobre esse tema muito importante. A balaiada, ela se deu entre os anos de 1838 e 1841, né? Ela é conhecida como uma das revoltas regenciais, né? Um contexto aí muito turbulento no Brasil. Então aqui, ó, ocorreu quando? No período regencial, tá? Que ocorreu entre 31 e 1840, o período regencial, não a balaiada, tá bom? Então, desde o momento em que Dom Pedro I abdicou do trono e o Pedrinho ainda só tinha 5 anos, não pôde assumir. Então, só lá em 1840, ainda com 15 anos incompletos, o pessoal deu um golpe, né, chamado golpe da maioridade, e aí ele pôde assumir, tá bom? Então, este período regencial é marcado por crises políticas, muitas crises políticas, muita instabilidade política e também muitas revoltas provinciais. Quais são elas? As destaque, né? Temos a cabanagem, a sabinada, a farroupilha e também a balaiada aqui no Maranhão, tá bom? Então, o Maranhão Imperial era uma sociedade marcada por profunda desigualdade social e conflitos entre as facções políticas locais. Os bem-te-vis, que eram os liberais aqui, né? O Brasil ele era dividido entre os dois lados, né? Liberais e conservadores nesse contexto. Então, aqui no Maranhão chamava-se de bem-te-vis e os cabanos eram chamados de conservadores. Os cabanos eram os conservadores, né? Uns defendiam mais liberdade provincial, que eram os liberais, e uns defendiam mais centralização no poder, que eram os cabanos. Em 39, os conservadores e liberais superaram suas divergências e passaram a unificar a luta contra os que ameaçavam a continuidade do sistema, né? Então é sempre assim, a política no Brasil, uma hora eles estão separados, outra hora eles já estão juntos. Então você não precisa ficar batendo cabeça, né? Gerando inimigos, deixando seus amigos, por conta de política aqui no Brasil. Porque eles, uma hora ou outra, eles estão juntos. Em alguns momentos separados, pelo menos em público, né? Mas lá a gente não sabe direito o que se passa lá. Então esses liberais e os conservadores, né, que eram oposição, eram, né, divergentes, superaram isso e começaram a lutar contra os que ameaçavam a continuidade do sistema, tá bom? Que era, né, os balaios, né, a parte mais popular
né, os escravos, escravizados, né, os camponeses, os vaqueiros. Bom, quando eles viram que a revolta ela ia descambar para um lado que ia também contra a elite, então eles acabaram se tornando contra o movimento. Inicialmente eles eram a favor, né, depois foram contra. Beleza? Então bora lá. Continuar aqui. Causas da revolta, né, da balaiada. Então, causas sociais, né? Nós tínhamos muita miséria, muita fome, exploração da população livre, pobre, né? Vaqueiros, artesãos, lavradores. Causas econômicas, ok. Crise da produção agudoeira, né? Principal base econômica da província, nesse contexto de 1838. Bom, militares, aí também tinha muitos abusos, muitos abusos cometidos pela força de polícia e pelo corpo da cavalaria. Né? Esse pessoal aí abusava mesmo dos camponeses, né, dos moradores do campo, da cidade, cobrando impostos exacerbados de todo jeito, com truculência, com violência. Bom, política, substituição dos presidentes da província, praticamente todos os anos, criando uma grande instabilidade política, né? Econômica e também social, certo? Aí tem a lei dos prefeitos, que eram nomeados pelo presidente da província. Ou seja, tinha um prefeito na cidade, né? Quando o presidente da província era trocado, que antes era, que hoje é chamado de governador, né? A província hoje é o local onde hoje é o estado, né? Então era a província do Maranhão, hoje é o estado do Maranhão. E aí tinha os prefeitos. E quem determinava o prefeito? Quem escolhia? O presidente da província. Mas se trocava o presidente da província todos os anos, então os prefeitos também eram trocados. Né? Isso aí gerava o quê? Mais instabilidade política. Bom, então tem a lei dos prefeitos. Então isso aqui caiu, essa última parte, essa substituição do presidente da província, essa lei dos prefeitos, caiu no concurso do Tribunal de Justiça de 2024. Bom, acho que eu coloquei aqui, que é para você ter bastante atenção, não é um tópico tão cobrado. Né? Inclusive a balaiada atingiu o Piauí, que é outro ponto que caiu também na prova do TJ. Tá? A gente vê a balaiada no Maranhão, mas no Piauí também foi muito forte. Tá bom? Beleza, bora lá. Líderes da balaiada. Então temos aqui, ó, o Raimundo Gomes, tá? O Vaqueiro, né? O Negro Cosme, olha, e o Manuel do Balaio, né? Então essa imagem aqui, da terceira imagem, né, do Manuel do Balaio, é de um filme, né? Um filme, uma história de amor e fúria, muito bacana, uma animaçãozinha, né? E passa um período da balaiada lá no filme. Fica assim uns 20 minutos na balaiada, muito bacana. Né? Eu sugiro que você assista. Vamos lá, continuando. Beleza, então o que eu tava falando para você, no Piauí também teve, né, a balaiada. Então, ó, no Piauí, populares pegaram armas e conduziram a balaiada contra as arbitrariedades do Barão de Parnaíba, que governava o Piauí desde 1823, de forma autoritária e clientelista, tá bom? Suas causas estão fincadas na estrutura agrária piauiense, baseada na grande propriedade pecuarista e na expropriação dos poceiros por meio dos dízimos. Bom, então aí as causas da balaiada no Piauí. Isso aqui dificilmente cobra no Maranhão. Mas por que eu coloquei aqui? Porque cobrou no TJ do Maranhão, né? Esse detalhe aqui, né, das causas da balaiada no Maranhão e no Piauí. É isso que estava cobrando a questão. As camadas populares das províncias do Maranhão, do Piauí e do Ceará participaram do movimento contra a ordem. Então, ó, camadas populares de onde? Do Maranhão, do Piauí e do Ceará. Participaram do movimento contra uma ordem entendida por historiadores como sendo predominantemente elitista e autoritária, e que vigorou no Brasil desde o início da ocupação portuguesa. Tá bom? Beleza. Como é que terminou isso tudo? Tá? Desfecho e repressão. A revolta chegou a dominar cidades importantes como Caxias. O pessoal dominou Caxias. Tá? Os revoltosos chegaram em Caxias, dominaram, depois eram governador da província e tal. Ficaram lá um tempo em Caxias. Mas aí vem a repressão. E não foi fácil não, tá? Então aqui, ó, repressão. O governo regencial enviou Luiz Alves de Lima e Silva, que seria o futuro Duque de Caxias, tá? Como presidente, né? Risca de novo, rapaz, presta atenção. Como presidente da província do comandante das armas, tá? Então veio lá o Luiz Alves de Lima e Silva, vou resolver o problema.
Então ele, Duque de Caxias, utilizando-se de uma estratégia de anistia para os revoltosos arrependidos, tá? Ah, você vai se arrepender, então você está liberado. Ah, vai ser preso? Não. Vai ser morto também? Não. Tá bom? Além disso, uma repressão violentíssima contra os irredutíveis, aqueles que não queriam se render. Especialmente quem? Os quilombolas, liderados pelo Negro Cosme. Bom, Caxias pacificou a província, recebendo o título de Barão de Caxias por sua atuação. Tá? Consequências: a revolta foi brutalmente reprimida, tá? Resultando na morte de milhares de maranhenses e consolidando a figura de Caxias como um pacificador do Império. Tá? Então ele ficou reconhecido, né? O nome dele aí passou a circular como um cara que conseguiu pacificar e derrubar uma das revoltas regenciais. Tá bom? Tranquilo? Até aqui? Beleza. Então bora lá fazer algumas questõezinhas, né, para a gente fixar o conteúdo. Balaiada, né? Foi uma revolta foi uma das grandes revoltas do período regencial. Esse período é caracterizado pela instabilidade política, que falei para vocês, e eclosão de movimentos sociais em diversas províncias, tá? Citei lá para você. Em qual contexto político administrativo mais amplo a balaiada se insere? Então, olha lá. Primeiro reinado, marcado pela centralização do poder e pela Constituição outorgada em 1924, período regencial, segundo reinado, proclamação da República. Epa, esse aqui, o último aqui tem que morrer, hein? Esse último aqui tem que ser preso, quem marcar a proclamação da República, a gente acabou de ver, e tá lá o texto lá em cima, né, a balaiada, tá dizendo que, ó, uma das grandes revoltas do período regencial. Pelo amor de Deus, a resposta está lá claramente no texto. Tá? Então está perguntando que período foi. A letra B está dizendo período regencial, né? Período caracterizado pela ausência do imperador maior de idade e pela disputa acirrada entre facções políticas, né, entre grupos políticos locais. Beleza? Tranquilo? Assim foi fácil demais porque a resposta está no comando, né? No texto. Beleza. Então, próxima questão. As causas da balaiada eram multifacetadas, né? Eram várias, variadas, envolvendo aspectos econômicos, sociais e políticos. Do ponto de vista social, o principal contingente de revoltosos era composto por uma população livre, porém extremamente marginalizada. Qual o principal fator social que mobilizou a adesão massiva de vaqueiros, lavradores e artesãos? Tá? Então está perguntando para você. Qual o fator social que mobilizou a adesão maciça ou massiva de vaqueiros, lavradores e artesãos? A crise da mineração, a disputa pela posse da terra, a miséria, a fome e a exploração, o desejo de restaurar a União Ibérica, esse aqui é o último que não tem nada a ver, né? Desejo de restaurar a União Ibérica, tá? A crise da mineração não tem nada a ver com mineração, nesse período aí, tá bom? Foi antes da crise da mineração, século XVIII, nós estamos no século XIX. A disputa pelo posse de terra devoluta com os recém-chegados imigrantes europeus, não tem nada a ver, baleada com os imigrantes, tá? Então a causa aí, ó, miséria, né? A gente botou lá atrás, fome, exploração, exacerbada pela crise da produção de algodão e os abusos cometidos pelas autoridades e pela força policial local. Tá? Muito fácil, depois que assistir uma aula boa dessa também, muito fácil marcar, né? Beleza. A balaiada recebeu o seu nome de um dos seus principais líderes populares. Identifica o líder e o objeto que originou o apelido da revolta. Pelo amor de Deus, essa é fácil demais. Raimundo Gomes, né? Negro Cosme, líder do maior quilombo, cujo apelido fazia referência a um cesto de palha. Ai, ai, hein? Bernardo da Silva Guimarães, o cara de gato, cujo apelido adivinha da forma como ele se protegia durante os combates. Manuel Francisco dos Anjos Ferreira, o balaio, artesão que confeccionava balaios, simbolizando a luta dos trabalhadores pobres. Pelo amor de Deus, é muito fácil. Manuel do balaio, né, pessoal? Balaio, balaiada, aí vem o nome, ok? Então, não perder tempo não, para a próxima. A repressão final, a balaiada, foi comandada pelo futuro Duque de Caxias. Sua principal estratégia era se aliar aos balaios para derrubar os liberais, solicitar apoio militar do Paraguai. Não, pelo amor de Deus, hein? Combinação ofensiva militar e política de pacificação. Anistias seletivas, cooptação de grupos locais, isolamento econômico total da província. Então tá aqui a letra C, né?
combinação de ofensiva militar e política de pacificação. Que política? Anistia, né, a gente falou, né, o perdão, cooptação de grupos locais, né, aliança com grupos locais. Ok, certinho, que letra C de cavalo. Próxima. A balaiada é frequentemente interpretada pela historiografia como um movimento que exclusivamente aristocrático, de rico, de caráter separatista, queria separar o Maranhão, social e popular, composto por sertanejos pobres, vaqueiros, escravizados, artesãos, setores marginalizados. Ah, Maria, essas questões aqui estão muito fáceis, né? Ou foi porque a gente estudou, tá? Que se você não soubesse, você não ia marcar, tá bom? Então é porque você estudou. Então bora lá. Apesar da repressão militar, uma das consequências políticas duradouras da baleada foi o que mesmo, hein? A independência do Maranhão, que nada, o Maranhão não tornou independente, tá? O Maranhão já era aliado ao Brasil independente, tá certo? Mas fazia parte do Brasil imperial. A queda do Império, caiu o Império mesmo, de jeito nenhum, só em 1889, né? A construção imediata de uma nova capital para a província, que nada, rapaz, São Luís sempre ficou ali como capital. O fortalecimento da autoridade imperial e do controle central sobre as províncias do Norte e Nordeste, certíssimo, tá? Fortalecimento da autoridade do imperador, que já era Dom Pedro II, tá? Quando a balada acabou, ela acabou em 1841. Dom Pedro II entra com 15 anos de idade ali, incompletos, né? Em 1840, um golpe da maioridade. Então já era segundo reinado, tá bom? Então, a autoridade imperial, sim. Próxima. A baleada se insere no contexto das regências, 1831 a 1840. Período marcado pelo quê, né? A gente falou lá atrás. Forte centralização política, estabilidade institucional e crescimento econômico, rebeliões provinciais e crise de autoridade do governo central, hegemonia política dos liberais exaltados em todas as províncias, pacificação definitiva de todas as revoltas do primeiro reinado. Ah, pessoal, né? Rebeliões provinciais e crise de autoridade do governo, tá? Porque não tinha imperador, só tinha os regentes lá, né? Então isso aí causou uma fragilização do poder central. A pacificação da balaiada em 1841 contribuiu para a descentralização política e autonomia da província, a consolidação da imagem do Caxias como pacificador, a gente leu isso aí lá atrás, eu acho, né? A imediata extinção da escravidão no Maranhão, de jeito nenhum, só no final do século XIX, a expulsão de todas as elites agrárias da província, expulsou não, como é que expulsa a elite, né? A criação da Guarda Nacional como fosse independente. A criação da Guarda Nacional não foi por causa da balaiada, tá? A criação da Guarda Nacional foi no período regencial, tá? Ali após o ato adicional e não foi por causa da balaiada, ok? Então a resposta correta aqui, letra B, né? A consolidação da imagem do de Caxias como pacificador, beleza? Considere os balaios, ou considere o texto, né? Os balaios chegaram a ocupar Caxias, segunda cidade da província. De suas raras proclamações por escrito constam vivas a religião católica, a Constituição, né? Vivas a religião católica, a Constituição, viva a Dom Pedro, viva a Santa Causa da Liberdade. Um texto aí do Boris Fausto, historiadorzão antigo aqui do Brasil, beleza? As informações contidas no texto contribuem para que se compreenda a balaiada como que uma revolta regencial que se caracterizou pela aliança interclassista, olha só que termo é esse, hein? Aliança interclassista, expressa em suas diversas bandeiras de luta. Um movimento popular que assumiu o controle das cidades importantes do Maranhão e se restringiu a reivindicações econômicas. Não, ele tomou Caxias e também não era só reivindicação econômica, já vou falar. Uma revolta de natureza religiosa, não foi de natureza religiosa. Um movimento constituído principalmente por escravos que lutaram pela proclamação da república. Rapaz, escravo não está preocupado com república, escravo está preocupado com liberdade, né? Então, aqui a letra A correta, porque, uma revolta regencial, do período regencial, que se caracterizou pela aliança interclassista, porque eram vários aspectos ali, né? Ou vários tipos de pessoas. Tinha os escravos, ex-escravos, camponeses, artesãos, tá? Ou seja, eram várias bandeiras de luta. Era o fim da escravidão, era a miséria, era a exploração, eram os impostos, ok? Entendeu aí? Então a letra A é a correta, beleza? Então bora lá. Ah, Maria, que texto grande, hein? Bora ler. E o que diz da balaiada no Maranhão?
A revolta chegou a reunir um exército de 2.000 rebeldes, reproduzindo o terror ocorrido no Haiti no século XVIII, quando os negros tomaram o poder e as propriedades dos brancos. Os balaios ainda tiveram o apoio de 3.000 escravos, que fugiram das fazendas e que se aquilombaram. Em 1839, conservadores e liberais superaram suas divergências e passaram a unificar a luta contra os que ameaçaram a continuidade do sistema. Olha só, esse texto estava lá em outra questão. Aliás, estava no conteúdo, né? Em 1840, Luiz Alves de Lima e Silva, futuro Duque de Caxias, assumiu a presidência da província do Maranhão. À frente de cerca de 8.000 homens estavam dadas as condições para a grande repressão, que reuniu ainda lavradores, agregados, feitores e as poderosas famílias locais, contra a balaiada e as diversas formas de resistência à escravidão. É um texto da Maria Del Priore, né? História da gente brasileira, ok? E aí vem a questão. Uma das mais notáveis revoltas sociais do período regencial foi a balaiada, ok? Que inicialmente contou com a participação e o apoio de praticamente todos os grupos sociais. Inicialmente contou com a participação e apoio de todos os grupos econômicos sociais, ou seja, a elite estava no começo, é isso que eu falei para você lá atrás. No começo a elite estava, mas depois ela vai sair. De acordo com o texto, podemos inferir que a repressão ao movimento foi motivada pelo quê? O desentendimento entre as lideranças populares e da elite em relação à questão da escravidão, uma vez que nas questões políticas e econômicas seus projetos coincidiam, não existindo disputas internas na província. Mentira, claro que tinha essas disputas e essas diferenças, os projetos coincidiam? Não, o projeto de elite não coincidia com o projeto popular. A elite queria continuar com seus escravos e os escravos queriam deixar de ser escravos. Tá? Então a letra A está errada. O medo da haitização do Brasil, uma vez que a revolta, em sua faceta popular, contou apenas com a participação de negros livres e escravos fugidos, que a partir de quilombos atacaram propriedades rurais. Apenas foi? Olha só, apenas a balada teve apenas negros livres e escravos fugidos? Não, né, pessoal? Teve camponês, artesão, ok? Então aqui está errado. O direcionamento popular que o movimento adquiriu, levando as elites, bem como seus seguidores, a retirarem o apoio e auxiliarem na violenta repressão, comandada pelo futuro Duque de Caxias. É isso que eu falei para vocês lá atrás. E o texto também da Maria Del Priore está dizendo aí, tá? Que no começo estava todo mundo junto, mas o movimento descambou para um lado mais popular, por causas mais populares. E aí então a elite, o quê? Saiu de cena, tá? Saiu do apoio e passou a apoiar a repressão, ok? Então, letra C de cavalo. E a D, necessidade das elites maranhenses de impedir a ascensão das camadas populares ao poder da província, possível por conta das divergências entre as elites militar e agrícolas. Não tem nada a ver não, tá? Então, bora lá. Próxima. Oficialmente, a balaiada iniciou-se no lugar denominado Vila da Manga do Iguará, hoje município de Nina Rodrigues, próximo à Vargem Grande, quando o vaqueiro Raimundo Gomes invadiu o cárcere da vila, proclamando a soltura de todos os indivíduos que estavam presos. Olha aí, rapaz, Raimundo é doido, hein? Esse foi apenas o estopim de um movimento que se expandiu por quase todo o interior da província, alcançando inclusive as terras do Piauí. Isso, falei para vocês. Conhecendo e debatendo a história do Maranhão, um livro aí do João Botelho. O episódio que representa o ápice, né, o auge desse movimento foi o cerco à capital São Luís. Não cercaram São Luís. Corta. A tomada da cidade de Caxias no sertão maranhense, com a instalação de uma junta governativa. A ocupação da região de Pastos Bons, com a organização de um movimento separatista. Sul da província? Não, no sul não. A chegada dos balaios ao poder no governo provincial, com a prisão do presidente da província. Não teve prisão. Então foi aqui, letra B, a tomada de Caxias, do sertão maranhense, com a instalação de uma junta governativa, feita pelos próprios revoltosos ali, tá? Mas que foi rapidamente desbaratada pelo Duque de Caxias lá, beleza? O período regencial foi marcado por um dos momentos de maior instabilidade política na história do Brasil. Em um curto período de tempo, ocorrem revoltas em diferentes províncias que ameaçavam as estruturas econômicas e sociais do país. Dentre as revoltas regenciais, aquela que ocorreu na província do Maranhão e o grupo social responsável por liderá-la estão corretamente assinalados em... Então, bora lá. Está perguntando aqui, ó.
dentre as revoltas regenciais, aquela que ocorreu na província do Maranhão. Ah, então, pelo amor de Deus, hein? No Maranhão foi cabanagem? Não. No Maranhão foi a Guerra dos Farrapos? Não. No Maranhão foi a Sabinada? Não. Então, no Maranhão foi a balaiada, né? Pelo amor de Deus. A liderança passou pelas mãos de um pobre fabricante de balaios, Manuel Francisco dos Anjos Ferreira, por isso o nome de balaiada, do vaqueiro Raimundo Gomes e do negro Cosme Bento das Chagas. Tranquilo? Beleza? Então, galera, finalizamos aí mais uma super aula. Foi sensacional, gostei muito, tá? Tivemos um conteúdo rápido, curto, objetivo, do jeito que cai nas provas. E aí fizemos várias questões para poder fixar aí o conhecimento. Tranquilo? Então, só peço para você que continue, né, assistindo os vídeos. Vou gravar mais aulas na sequência grande. Ainda tem Geografia do Brasil e Geografia do Maranhão, que eu vou gravar também para poder postar aqui, para você poder assistir e se preparar 100%, tá? Para os seus concursos aí, ter só sucesso. É só sucesso. Liga no lembrador que é só sucesso. Beleza, pessoal? Então, um abraço.